Uma providência simples que a gente pode tomar para saber se uma equação está errada é fazer uso da análise dimensional. Porque se cada termo da equação não tiver a mesma dimensão, a mesma dimensionalidade, a equação com certeza está errada. Se ela está certa, bom, aí precisaríamos fazer uma análise mais detalhada. Mas, de qualquer forma, temos aqui um teste. Cada termo de uma equação, de uma lei física, deve ter a mesma dimensão. Ora, o que significa isso? Vamos então falar sobre análise dimensional. Para iniciarmos esse tópico da análise dimensional, vamos nos recordar que nós estamos, ao formular as leis físicas, lidando com grandezas físicas, que podem ser medidas. Ora, para efetuar medidas, precisamos fazer uso de uma unidade de medida, uma unidade padronizada de preferência. Ora, vamos então começar falando da análise dimensional, abordando a questão de medida de distâncias. Se uma determinada grandeza, que pode ser o comprimento de uma mesa, pode ser a distância entre duas cidades, não importa. Sempre que eu estiver lidando com uma grandeza física que eu precise para caracterizá-la de uma unidade de medida de comprimento, nós dizemos que essa grandeza física tem dimensão de comprimento. Indicamos assim. Isso significa tem dimensão L. Às vezes, mas isso não é bom, é preferível desse jeito. Também se pode indicar assim, mas não é tão bom. De forma que uma grandeza física que necessita para sua caracterização de uma unidade de medida de comprimento, nós dizemos que essa grandeza física tem uma dimensão de comprimento, dimensão L, indicamos assim. Ora, se uma grandeza física, por outro lado, para caracterizá-la, esse é o caso, por exemplo, da área desta mesa, ou da área de um terreno, se a grandeza física necessitar para a sua inteira caracterização de uma unidade de comprimento ao quadrado, por exemplo, 5 metros quadrados, 10 centímetros quadrados. Aqui não importa, não estou falando de unidade de medida, mas se uma grandeza física for tal que para sua caracterização nós tivermos que lançar mão da unidade de medida de comprimento ao quadrado, então nós dizemos que essa grandeza física tem dimensão
de L ao quadrado, né? Ou, às vezes, também se pode utilizar, né, L ao quadrado. Né? Se a grandeza física requer o uso da unidade de comprimento ao cubo, como o volume, por exemplo, de uma caixa, né? Então nós dizemos que essa grandeza física tem dimensão de comprimento ao cubo, ou L ao cubo também, mas é mais usual a primeira notação. De forma que nós estamos aqui analisando tão somente se a grandeza física requer uma unidade de comprimento, uma unidade de medida de comprimento, qualquer que seja ela, não importa qual seja a unidade. Se ela, ao expressá-la, precisarmos utilizar uma unidade de comprimento, então dizemos que aquela grandeza física tem uma dimensão, L. Se for comprimento ao quadrado, L ao quadrado. Se for ao cubo, L ao cubo. E assim por diante. Isso com respeito ao que nós chamamos, né, ou poderíamos chamar de análise dimensional, analisando apenas a dimensão envolvendo o comprimento ou a distância, né? Então, associada à distância, comprimento de uma curva, por exemplo, né? Então, temos aqui uma primeira análise dimensional. Estamos falando do comprimento. Ora, com respeito ao tempo, podemos fazer a mesma coisa. Se um determinado intervalo de tempo, um período de rotação, por exemplo, isso não importa muito, se uma determinada grandeza física exigir, né, em geral medida de tempo, né, exigir que adotemos uma unidade de comprimento para a sua caracterização, unidade de tempo para a sua caracterização, então nós dizemos que aquela grandeza física tem uma dimensão de tempo, T, indicamos assim. Se ela for expressa em segundo, ano, dia, hora, não importa. O fato é que aquela grandeza tem uma unidade, né, de medida de tempo para sua caracterização, então dizemos que ela tem uma dimensão temporal, uma dimensão de tempo. Se precisarmos utilizar, né, o tempo ao quadrado, como vamos depois utilizar no caso da aceleração, então dizemos que essa grandeza física tem uma dimensão de tempo ao quadrado. Ou também poderíamos indicar assim, T ao quadrado, que é mais usual. Se for necessário utilizar unidade de comprimento, unidade de medida de tempo ao cubo, essa grandeza física tem uma dimensão de T ao cubo, ou ainda T ao cubo. Então, estamos falando aqui da dimensão agora, análise dimensional da dimensão do tempo. Pode ser dimensão de tempo, T, dimensão de tempo ao quadrado, T ao quadrado, e finalmente T ao cubo. E poderíamos continuar, mas em geral, T ao cubo é mais do que suficiente, né? Muito bem. Ora, podemos ter grandezas físicas, como o peso de um objeto, né? Claro que nós estamos agora mais preocupados não com o peso, mas com a massa, né? Mas às vezes a gente troca um pelo outro, né? Então, digamos que uma determinada galáxia tenha uma massa,
qualquer que seja a dimensão, ou melhor, qualquer que seja a unidade de medida de massa, o fato é que para eu especificar a massa de um planeta, de uma estrela, de uma galáxia, eu vou fazer uso de uma unidade de massa. E não importa qual seja essa unidade, o fato é que essa grandeza física tem dimensão de massa. Muitas vezes, nós podemos estar diante de grandezas físicas que têm uma dimensão, né, de massa ao quadrado. Ou seja, quando fazemos uso da unidade de medida de massa ao quadrado, então tem a dimensão de massa ao quadrado. Poderíamos pensar também na unidade de... Aqui é a mesma coisa, talvez seja melhor assim, m ao quadrado, m ao cubo e assim por diante. De forma que falamos da análise dimensional, falando da dimensão de massa ao quadrado, de uma grandeza física, comprimento, comprimento ao quadrado, comprimento ao cubo, tempo, tempo ao quadrado, tempo ao cubo e assim por diante. No entanto, existem muitas grandezas físicas, eu estou falando aqui só da mecânica, né? É claro que também poderíamos falar, no caso do eletromagnetismo, por exemplo, da dimensão, né, em termos de medida de carga elétrica, quando uma grandeza, como a carga elétrica, né, vai ser expressa utilizando uma unidade de medida de carga elétrica, aquela grandeza tem uma dimensão que nós podemos denominá-la por Q, né? Ora, esses são casos simples, né? Mas muitas vezes nós precisamos, né, de fazer uso de grandezas, né? E muitas vezes essas grandezas podem ser um pouco mais complicadas, a expressão dessas grandezas ou a análise dimensional dessas grandezas. Então, vamos dar alguns exemplos simples, né? Por exemplo, podemos dizer que a dimensão da velocidade é uma grandeza física, né? É igual à dimensão de comprimento dividido pela dimensão do tempo. Isso porque a velocidade, como sabemos, né, por exemplo, já falamos da velocidade média, né? A velocidade média é uma relação entre o espaço percorrido entre dois instantes de tempo e o intervalo de tempo, ΔT. Ora, espaço percorrido é uma grandeza física que tem uma dimensão de comprimento, porque eu expresso o espaço percorrido em metros, em centímetros, em quilômetros e assim por diante. T, eu posso utilizar o ΔT, um intervalo de tempo, né? Ele pode ser expresso em segundo, ele pode ser expresso em dias, anos e assim por diante, mas o fato é que esse intervalo de tempo tem dimensão de tempo. É isso que importa. Então, a dimensão da velocidade é igual à dimensão de comprimento, L, dividido pela dimensão de tempo, né? Então, isso aqui é análise dimensional, né, que estamos fazendo. Agora, podemos pensar, por exemplo, na aceleração, na dimensão da aceleração, é igual à dimensão do comprimento
dividido pela dimensão do tempo ao quadrado. Então, muitas vezes, a gente faz ou lança mão da análise dimensional. Eu fiz análise dimensional das grandezas, que envolve medida do tempo, que envolve medida de distância, que envolve medida de massa, mas tem grandeza. Nós temos grandezas físicas que envolve a dimensão do comprimento ao quadrado, a dimensão do comprimento ao cubo, né? Como o volume, por exemplo, né? Dimensão do comprimento ao cubo, né? De forma que, em cada caso, né, precisamos fazer uma análise. Por exemplo, força é igual a massa vezes a aceleração. Então, a dimensão da força é igual à dimensão da massa vezes a dimensão da aceleração, que é a dimensão L, dividido pela dimensão do tempo ao quadrado. Então, a partir daqui, né, a gente pode continuar. O momento, por exemplo, né, de uma partícula P, a dimensão do momento é igual à dimensão da massa, né, vezes a dimensão da velocidade. Mas a dimensão da velocidade é igual a L dividido por T. Então, muitas vezes, né, a gente tem que fazer a análise dimensional para dar uma testada na equação, testar a equação, né? Se não estiver todos os termos com a mesma dimensão, né? A mesma dimensão, por exemplo, numa equação, né? Massa vezes aceleração. Do outro lado da equação, precisa ter um termo cuja dimensão é massa vezes a aceleração, né? Então, o que fizemos aqui foi uma breve introdução à análise dimensional. A gente, na mecânica, quando a gente analisar todas as grandezas que aparecem na mecânica, nós vamos poder expressá-las em termos da dimensão da massa, da dimensão do comprimento e da dimensão do tempo, né? Todas as grandezas físicas, né? Então, pode ser útil a análise dimensional como um teste, né? Se não passar, a equação está errada. Se passar, ainda não quer dizer que ele seja certo. Mas não se está cometendo, né, esse erro crasso de errar a análise dimensional, né? Então, às vezes, é útil fazer uso desse recurso.